Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma excelente notícia que pode fazer a Petrobras dobrar na cotação, pessoal, ou seja, se valorizar mais de 100% e pagar uma paulada de dividendos aí para vocês. Então fiquem comigo até o final deste vídeo para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre a Petrobras e essas novidades inéditas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras representa 8,86% da minha carteira. E hoje eu estou com 438 ações aqui da empresa. E a grande notícia da Petrobras, pessoal, é sobre novos movimentos aí da margem equatorial. Para quem não sabe o que é a margem equatorial, ela é um projeto que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras no que diz respeito aqui ao barril de petróleo, porque hoje já temos uma produção muito boa aqui, né, com o campo de Búzios na Petrobras. Portanto, a margem equatorial, que é um projeto aí que deveria ter o destrave do IBAMA e teve aqui já em partes, ela vai explorar a foz do Amazonas. E, consequentemente, se esse projeto der certo, que tem uma grande probabilidade da empresa ter êxito em sua operação, até porque hoje a Petrobras, ela possui um custo médio por extração extremamente baixo. E ela é a petrolífera aqui no Brasil com o menor custo de extração por barril de petróleo. Ela tem um custo de 28 dólares o barril. Então ela vai ter uma margem muito alta nessa exploração, né, da margem aí equatorial. E sabe qual que é mais interessante? Tendo êxito, a capacidade produtiva dobra por 2, EBITDA dobra por 2, dividendos aumentam e teria ali uma provável valorização na cotação das ações, tá? Pegando aqui, ó, a notícia positiva é que a Petrobras, tá? No caso ali, o IBAMA, que é o órgão, né, que precisa aprovar a Petrobras para explorar a margem equatorial, já teve ali ótimos, né, no caso ali, um ótimo avanço aqui nesse projeto, porque, ó, segundo a empresa, a perfuração da bacia da Foz do Amazonas está prevista para ser iniciada imediatamente, com a duração estimada de 5 meses. Por meio desta pesquisa exploratória, a companhia busca obter mais informações geológicas. E aí o plano de investimento, ela reforçou aqui, de 2025 até 2029, para, né, a perfuração do poço liberado pelo IBAMA. Reparem bem, ó, liberado pelo IBAMA nesta segunda-feira. Hoje, pessoal, há pouco tempo essa notícia foi divulgada, né? No dia 20 de outubro de 2025, 4 horas atrás, tivemos aqui um movimento do IBAMA para o destrave da margem equatorial explorar aí, né? No caso, a Petrobras ter essa exploração aqui dentro dessa margem. E olha que legal, mostra até o tráfego aqui da empresa, como ela vai fazer, explorar aqui a bacia do Pará, né? Foz do Amazonas, Amapá de águas profundas e a bacia também do Ceará, que é riquíssimo, né, em petróleo. Então isso aqui é uma notícia muito positiva para a empresa. Eu até acredito, não nada de recomendação, é uma pura especulação, um chute mesmo, que as ações podem abrir em alta amanhã, porque foi uma notícia muito positiva aqui para o mercado. O mercado estava de olho nessa margem equatorial. Fora que hoje as ações da Petrobras já estão muito descontadas, pessoal, né? Justamente porque pela desvalorização do preço do barril do petróleo. Quando a gente pega aqui, ó, o preço do barril do petróleo na Petrobras, a gente percebe que a queda vem se estendendo. Hoje o preço do barril está em 61 dólares, 60 dólares aqui, né? O preço médio por barril. E por ela ter um custo de extração baixo e o mercado jamais deixar cair para baixo de 30, 40 dólares porque inviabiliza a produção das petrolíferas, consequentemente já temos várias notícias positivas aqui para a Petrobras. E agora dessa margem equatorial nem se fala, a empresa provavelmente vai ter um bom retorno. Colocando aqui, ó, em múltiplos, tá? Vamos calcular
o quanto de dividendos que a Petrobras poderia pagar, já com o destrave da margem equatorial, já tendo ali um avanço no seu EBITDA, preço de petróleo estagnado, nem vou trabalhar com uma alta da commodity, e vamos considerar o potencial de retorno embutido que a Petrobras pode trazer para você, investidor. Considerando aqui, pessoal, cenário conservador, sem margem equatorial, vamos ser aqui conservadores na nossa análise. A empresa pode pagar tranquilamente por volta de uns R$3 por ação. Por quê? Tecnicamente 45 bi. Dessa metade seria fluxo de caixa livre, né? Que a empresa paga 45% do EBITDA ajustado na forma de dividendos, e o outro pedaço seria ali do dividendo mínimo que a Petrobras paga em função da cotação do dólar. Se no caso ali, né, o preço do barril estiver acima de $40 o barril, consequentemente ela paga um dividendo mínimo na faixa de 4 bilhões de dólares, que colocando aqui em moeda local, temos 21 bilhões de reais, tá? 45 bi dividido pelo um valor de mercado, hoje a Petrobras está cotada aí na bolsa por esta faixa aqui de 396 bi de valor de mercado. Então nós temos aqui para a Petrobras 11,3% de dividend yield provável para este ano. Então olha só que notícia positiva. E se a empresa continuar crescendo os seus lucros, ó, 1 menos payout vezes ROIC, né, que fica ali na faixa de 13,5%, ela poderia crescer a uma taxa de 9,4% ao ano. Somando com esse dividendo que ela pode pagar, retorno embutido no preço da ação de 20,4% ao ano. Somado a um reinvestimento, você poderia ter 22% ao ano na média com o Petrobras, o que é um retorno bem acima da média. E que, inclusive, pessoal, ela já tem dado este retorno. Perceba que nos últimos 10 anos ela entregou, já ajustando pela inflação, 654% de retorno total. Que colocando aqui, ó, a taxa anual composta, pessoal, você ter em Petrobras 654% de retorno em apenas 10 anos, isso nos traz ali 22,32% ao ano na média. Então é um retorno muito acima do esperado. Por isso que eu acho que ela poderia replicar esse retorno, mesmo sem a margem equatorial. Colocando a margem equatorial aqui em questão, que já está sendo aprovada pelo IBAMA, os primeiros trâmites, né? Esse retorno poderia ser ainda mais elevado. E agora, calculando o potencial de retorno nas ações, a gente sabe aqui, né, que o dividendo tende a ser alto e já com a margem equatorial pode atingir R$ 4,00 por ação, que dividido pela cotação atual de 29, nós temos um dividendo de 3,7%. Quanto será que a ação poderia se valorizar? Bom, temos um EV sobre EBITDA médio na faixa de 4 vezes. A média da Petro é ser negociada em 7. Então, se ela for negociada em 7, supondo que a margem equatorial já vai gerar um efeito caixa positivo aqui na empresa no curto prazo, médio prazo, para a gente ser mais exato, né? Multiplicado aqui por um EV/EBITDA na faixa de 7,5, descontando a dívida, valor justo das ações de 1,5 trilhão de valor de mercado, que dividido pelo valor de mercado atual, temos um potencial de alta de 287% nas ações da Petrobras, fora esse mega dividendo que pode ser anunciado aí para você no longo prazo. Então olhe que pode trazer de fato um bom retorno. E calculando o preço justo do Graham, se eu pego aqui, né, no caso, o EBITDA projetivo já com a margem equatorial de 250 bilhões e divido, né, pela base acionária da empresa, a gente tem aqui um EBITDA por ação na faixa de 19,39, que já é muito maior. Então 22,5 vezes 19 vezes valor patrimonial, temos um preço justo de R$ 115. Dividido por este preço de 29, potencial de valorização de 296% pelo múltiplo do Graham. E se eu considerar o EV/EBITDA, que poderia chegar em 3,5, já incluindo a margem equatorial, e dividir por essa taxa de crescimento de 9,4% ao ano na média, temos um PEG ratio de 0,37, deixando a Petrobras uma de graça, pessoal, tecnicamente dada aí para vocês, principalmente já incluindo aqui a margem equatorial. Agora a probabilidade da gente ter êxito na margem equatorial é muito grande, principalmente porque o IBAMA já começou a aprovar, né, pedaços ali de explorações, principalmente na bacia da Foz do Amazonas, que já está prevista para iniciar imediatamente, com a duração estimada de 5 meses. Perceba que é uma excelente notícia, pessoal. E a Petrobras fala que tem 3 bilhões de dólares aí para investir na perfuração do poço. Como ela sabe que ela tem uma boa margem, é tranquilo para ela neste quesito, tá? Agora, outro fator aqui bem interessante, além de retorno embutido no preço da ação, é a dívida, porque ela está conseguindo crescer a uma dívida baixa. Perceba que ela tem 1,8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. Isso aqui é muito bom, porque simboliza que a cada 1 ano e 8 meses de geração de caixa, ela consegue quitar
toda a dívida dela, então ela pode até se alavancar um pouco mais. Perceba que no passado o Petrobras já foi mais endividada, já teve ali, ó, 15 vezes de dívida e nem por isso fechou as portas. Então ela consegue suportar tranquilamente agora esse nível de dívida aqui. E outra que para a empresa crescer não pode ser a qualquer custo, ela precisa crescer, né? Obviamente gerando valor para acionista, pagando dividendo, tendo uma dívida líquida controlada, e aparentemente a Petrobras tem feito muito bem o seu dever de casa, mesmo sendo uma empresa mais cíclica. E detalhe que estamos aqui num preço de barril desvalorizado. Imagina se a commodity engata um ciclo de alta com um fenômeno ali de regressão à média. Isso poderia fazer a Petrobras trazer ali um retorno muito embutido para vocês no médio e longo prazo, mudar de patamar de fato, lembrando que nada se trata de recomendação. E por isso que eu estou colocando a empresa na carteira, justamente vislumbrando, né, esse médio e longo prazo, e posso me aproveitar desses preços de 33, 32, 30, 29 reais, que eu acho que está extremamente descontada para fortificar a posição. E minha carteira teve uma boa rentabilidade, né? Perceba que teve 124% de rentabilidade nesses últimos 3 anos investindo, o que dá uma taxa de retorno, se eu considerar aqui, ó, 123% de rentabilidade em apenas 3 anos, né, de investimento, que eu só comprei tecnicamente Banco do Brasil no período, eu consegui uma rentabilidade de 30,65% ao ano na média. Eu posso conseguir uma rentabilidade ainda maior, tá? Comprando empresas baratas. Então, perceba que eu tenho feito bons negócios aqui na carteira. E o grande ponto de retorno nessa carteira é advindo do dividendo pago, porque o dividendo, no longo prazo aqui no Brasil, ele é o seu principal componente de retorno. Supondo que minha carteira aí gerasse, né, um retorno aproximado de 30% ao ano, que eu apenas replicasse esse retorno lá no longuíssimo prazo, pessoal, fazendo ali os aportes do bolso, né, tudo bonitinho como eu já faço aqui na carteira, e no caso colocando ali, ó, 10 anos no tempo, eu poderia produzir um patrimônio de 5 milhões de reais. Então perceba que é um patrimônio bem interessante, tá? Considerando 10 anos, 5 milhões já é ali um patrimônio para que possa viver de renda. Eu coloquei 9 anos, né? Coloca mais um ano aqui no tempo. 10 anos poderia produzir aqui aproximadamente de patrimônio 5,6 milhões de reais, tá? Então perceba que é muito acima da média. Estendendo um pouco mais aqui, ó, colocando, sei lá, 12 anos, poderia subir aqui para 8,7 milhões. Tudo isso fazendo reinvestimento e conseguindo uma rentabilidade bem acima da média. Mas perceba que eu não estou considerando aportes, tá, volumosos, que eu posso sim fazer nessa carteira. Então por isso que é sempre importante você caprichar no aporte no curto prazo, porque é ele que vai fazer você acumular, né, uma gordura na sua carteira para ela crescer exponencialmente sozinha. Porque pense bem, se eu conseguir aportar a tal ponto de eu acumular, sei lá, 300 mil de capital, vamos supor isso aqui, apenas uma estimativa. Se eu aportar, que seja, o meu aporte comum, 30% ao ano em 12 anos, eu poderia conseguir um patrimônio de 9 milhões. Então perceba que já mudou completamente. Eu nem precisei mais aportar tanto, o capital já cresceu ali a uma taxa bem expressiva, né, no médio a longo prazo. Lembrando que tudo isso, obviamente, são estimativas. Eu posso conseguir mais ou conseguir menos. Vai depender do desempenho e o retorno que as ações trazerem na minha carteira. Nossa, Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Achei bacana seu vídeo, notícia muito positiva para a Petrobras, mas será que você não tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia, traga um potencial de retorno elevado sem eu ter tanto trabalho, principalmente para mim que sou iniciante de bolsa? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é totalmente sua, para a sua vida toda, tá? Para sempre. Isso mesmo que você ouviu. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, sem que você tenha que se ter um trabalho para que isso aconteça. E terceiro fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui acesso à Magic Formula do John Bogle, que foi investidor que conseguiu uma rentabilidade, né, superior a mais de 40% ao ano no médio a longo prazo. Fora também preço teto projetivo. Então olha só que excelente, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal,
compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, tenho a empresa e acredito sim no retorno acima da média. Ainda mais agora com essa notícia positiva que me deixou bem feliz, tá? Com a aprovação do IBAMA para a margem equatorial. Pelo menos ali as primeiras explorações. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!